Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa aula 8 da disciplina de Elementos Mecânicos de União. Hoje a gente vai começar a primeira das 3 partes da aula de Teoria de Falhas por Fadiga. A gente vai iniciar essa parte de falhas falando sobre as trincas, né? Basicamente, pessoal, o que são trincas? A trinca ela é uma fadiga, ela é uma falha, né? Que tem início em uma pequena trinca, tem uma pequena marcação na peça, que pode estar presente no material desde sua manufatura, ou seja, desde sua fabricação, seus processos de fabricações, ou desenvolver-se ao longo do tempo, ao longo do ciclo de uso desse material. Ela basicamente tem 3 estágios. Um estágio muito inicial, que é uma parte do início da trinca, que é um estágio de curta duração, que é um pouco depois do impacto do objeto ou do início da trinca. A propagação da trinca, que é a maior parte do tempo da vida da peça, certo? Você pode nem perceber que as peças têm trinca, principalmente quando a trinca é uma trinca interna à peça, geralmente de processo de manufatura, processo de fabricação. E a ruptura repentina, que é devido ao crescimento instável da trinca, é basicamente instantâneo. Vou comparar com o vidro de um carro, né? Você imagina que você está com o vidro, que você está andando no carro com a estrada e bate uma pequena pedra no seu para-brisa. No momento depois dessa batida da pedra no para-brisa, tem o início da trinca, o estágio inicial da trinca. Pode ser que a trinca vá se propagando lentamente. Você nem perceba que ela está se propagando. E a ruptura é repentina. O vidro simplesmente se parte no meio e quebra. Para essas tensões que ocorrem na peça, nós temos basicamente 3 tipos de comportamentos. Temos as tensões alternadas, as tensões repetidas e as tensões pulsantes. Nas tensões alternadas, quais são as características dela? A minha tensão média é igual a 0, ou seja, tensão máxima menos tensão mínima dividido por 2 é igual a 0. Tenho os picos e vales, né? A amplitude da onda máxima e da onda mínima igual. As tensões repetidas, nós temos a característica delas é que a tensão média é diferente de 0 e que a tensão mínima é igual a 0. E a tensão pulsante, a tensão média é diferente de 0 e a tensão mínima também é diferente de 0. O intervalo de tensão, o delta de tensão, é calculado a diferença entre tensão máxima e tensão mínima. A tensão alternada ela é dada pela tensão máxima menos tensão mínima dividido por 2, e a tensão média é a tensão máxima mais tensão mínima dividido por 2. Aí, pessoal, o que é que acontece? O limite de fadiga estimado deve ser corrigido pelos fatores de correção, obtendo assim o limite de fadiga teórico SE. O que acontece? O SE', ele é o limite de fadiga do material estimado através de ensaios práticos. Para se ter um SE, um limite de fadiga, mais perto do que se é realmente necessário para a peça, nós temos que utilizar os fatores de correção devido aos efeitos de solicitação, que é o C carregamento, efeitos de tamanho, que é o C tamanho, efeitos de superfície, que é o C superfície, efeitos de temperatura, que é o C temperatura, e efeitos de confiabilidade, que é o C confiabilidade. Para eu ter o limite de fadiga estimado, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual tipo de material eu estou trabalhando. Nessa tabela aqui, eu tenho aço, ferro, alumínio e cobre. Eu tenho que saber o SUT, que é a resistência máxima à tração da peça, e comparar. Por exemplo, nos aços, se eu tenho um SUT menor do que 200.000 PSI ou 1.400 MPa, eu vou utilizar o SE estimado 0,5 vezes a minha resistência máxima à tração, o meu SUT. Se ele for maior do que 200 KSI ou 1.400 MPa, eu vou utilizar aproximadamente 100.000 KSI ou 700 MPa.
Faz-se a mesma coisa quando é ferro, alumínio ou liga de cobre. O efeito de solicitação, pessoal. Para carregamentos de flexão pura, o C carregamento é igual a 1. Para carregamentos com força normal, o C carregamento é igual a 0,7. Simples assim. Efeitos do tamanho, pessoal. Para o efeito do tamanho, eu tenho que calcular o meu C tamanho e o meu diâmetro equivalente. O que é que acontece? Como é que eu calculo o meu diâmetro equivalente? Eu calculo a raiz quadrada de A95 sobre 0,0766. O que é A95? É a área em que 95% da peça está submetida sob uma força de tensão atuante. O que acontece? Cada uma das formas geométricas eu tenho um A95 distinto. Girante, não girante para esferas, para seções circulares, não girante para seção retangular, não girante para viga em I e não girante para o canal. Utilizando cada um desses As 95, você acha o D equivalente. O C tamanho é igual a 1,189 D equivalente elevado a 0,097. Isso para sistemas métricos. Mais na frente a gente vai ver para o sistema inglês. Se a superfície é o índice A vezes SUT elevado a B. Onde é que eu vou achar o índice A e B? Aqui, ó. Retificado, qual é o acabamento superficial? Retificado, usinador esfriado a frio, laminado a quente, forjado. Lembrem-se que vocês vão utilizar o SUT aqui em megapascal ou em kPSI. Ou seja, se o SUT é 60.000 PSI, coloque aqui somente 60 KSI. Aí você vai utilizar o valor do A e o valor do B. Efeito da temperatura. Se a temperatura é igual a 1 para temperaturas menores ou iguais de 450 graus Celsius ou 840 Fahrenheit, para maiores do que 450 graus Celsius, entre 450 graus Celsius e 550 graus Celsius, utilize essa fórmula. Para maiores que 840 Fahrenheit e 1020 Fahrenheit, utilizar essa fórmula. E a confiabilidade do projeto, você tem para 50% C igual a 1, para 90% 0,897, para 99% 0,814 e assim por diante. O SM, pessoal, o que é o SM? É a resistência do material a 1000 ciclos. Dados de teste indicam que as seguintes estimativas para SM são razoáveis. Para SM para flexão pura é 0,9 do SUT. Para SM para força normal é 0,75 SUT. Aqui eu faço um exercício resolvido com vocês. Peço que vocês façam esse exercício, pratiquem isso aqui. Esse conteúdo dos fatores de correção do SE corrigido, vocês vão utilizar nas próximas, pelo menos, 3 aulas. É muito importante vocês fixarem bem esse conteúdo dos fatores de correção do SE. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.